Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade. A partir de agora eu te convido a se conectar com a gente. Sejam todos bem-vindos ao programa Conexões Fortaleza. Nós já entramos no mês de dezembro, o Natal está chegando e junto com a celebração, as famílias brasileiras começam a se preparar para a tradicional ceia. Mas com a tendência do consumo consciente, um aspecto tem ganhado cada vez mais relevância: o reaproveitamento dos alimentos. Com uma ceia muitas vezes farta, é comum sobrar comida. E aí? O que fazer com o que sobra da ceia? Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui o chefe Flávio Costa, consultor gastronômico e especialista em panificação. Boa tarde, chefe. Seja bem-vindo novamente ao Conexões. Flávio, vamos deixar bem claro para quem está em casa a diferença, acho que a gente precisa começar por isso, né? Sim. Entre sobra e resto de alimento. Pronto. Vamos lá, sobra e resto de alimento. Existe a sobra, certo? Que pode ser reaproveitada. E o resto, que é aquele que realmente pode ser descartado, dependendo de onde você pode estar direcionando, ele pode ir para um fim bom ou ruim, tá? Então, você pode estar direcionando os dois, de certa forma que eu possa estar reaproveitando eles. Tanto em compostagem, como em adubo, como em outro alimento. Um subproduto desse alimento que sobrou. O que é resto não serve para consumo, Isso. mas serve para adubo. Serve para adubo. Olha, gente, compostagem. até o que resta da comida serve para alguma coisa depois, né? Nada é descartável. O importante é não desperdiçar. A gente vai falar Isso. muito sobre isso aqui, né? Isso. O Flávio é um especialista nessa área, fala muito sobre isso. E hoje é uma consciência que mundialmente as pessoas precisam ter, né, Flávio? Demais. O desperdício alimentar, ele só cresce por falta de gerenciamento desse alimento, né? Então, quando você faz planejamento em cima de um consumo, né, per capita, você acaba tendo menos prejuízo e mais assertividade, né, nesses cardápios, nessas elaborações e nessa produção de alimento. Vamos falar agora sobre a ceia. Já que você falou em cardápio, você fala uma frase muito interessante que diz assim: a segurança alimentar começa na compra. Isso. Ou seja, antes da gente falar de sobra, de resto, vamos falar, Flávio, de uma ceia bem planejada para que todo mundo fique satisfeito no fim da noite e que não tenha resto, que não tenha sobra. Claro que se tiver, depois a gente vai mostrar o que a dona de casa pode fazer. Isso. Mas o ideal é se planejar para que não sobre tanta comida, para que ela não seja desperdiçada, né? Bem, esse planejamento desse cardápio ou essa compra dessa, vamos dizer, dessa montagem dessa ceia, é importante que vocês saibam quantas pessoas vão compor. Primeiro de tudo, né? Você faz a lista de convidados. A lista de convidados. Minha lista de convidados é 15 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas. Em cima disso faz-se uma conta de consumo do alimento. Uma ceia natalina, ela comporta entradas, prato principal e a sobremesa. Então, em cima desses 3 tripés de alimentação que compõem a ceia, é importante que na sua compra, na sua listinha de compra, você possa estar mensurando o consumo por pessoa. Vamos lá, uma entradinha em média 100 graminhas, 50 gramas por pessoa. Uma entradinha. O prato principal vai em média proteína 100 gramas, um carboidrato ali 50 a 100 gramas. E a saladinha que compõe esse prato seria ali uma palma, que compõe um prato leve, que nutre bem. Então, fazendo essa continha por cabeça, você tem mais assertividade na compra dos seus insumos para a montagem dessa ceia, né? Indico muito para as entradas pães, torradas no Natal, que é a ceia natalina, o nosso famoso panetone. Né? O panetone de uma procedência que não vá te trazer prejuízo após a ceia. É isso que eu digo, prejuízo não só prejuízo financeiro desperdício, mas eu falo do prejuízo de aonde comprar esse panetone, esse pão, né? Esse pão de Natal, como ele é conservado, e qual a procedência, de onde ele veio, se ele está nos conformes como manda a Anvisa, né? Na segurança alimentar. Então, tudo isso é importante para compor o nosso cardápio.
E o armazenamento também, né? Porque tem gente que compra com antecedência, né? Isso. Se planeja bem antes e aí tem que tomar cuidado. Uma coisa é aquele alimento que vem ensacado, tipo o arroz que você vai utilizar. Outra coisa é o panetone. A gente sempre fala do panetone, né, Flávio? Porque é um pão. O Flávio é especialista em panificação. Isso. E ele tem recheio, né? Panetone, Então tem que ser um cuidado redobrado. redobrado. O panetone ele tem em média, olha só que legal. O panetone ele tem em média uma vida útil até de 6 meses, dependendo de onde ele vem, a origem dele. Né? Isso é bom que você possa estar olhando a origem para que você possa ingerir um alimento mais saudável, ou seja, que ele venha conservado com sais orgânicos, que hoje no mercado nós já temos esses conservantes orgânicos que te garante um pós-ceia bem. E quando você falou de comprar com antecedência, se eu tenho 6 meses, ou tenho 1 mês, ou tenho 3 meses de validade de um produto como esse, você pode até se programar antes e com isso aproveitar promoções, dias de oferta. Então tudo isso é importante para que tu programe melhor essa tua ceia. Mas você também pode, por exemplo, comprar um produto que é artesanal, Sim. que é uma garantia de que você vai buscar na loja no dia que ele foi feito e vai ser consumido no mesmo dia. Fresco, né? Fresco também é importante. Porém, até o fresco é importante você saber a origem e como, de onde vem, como é feito, porque é a garantia do sucesso total. Agora vamos lá, voltando para o conceito da sobra e do resto, né? A gente vai concentrar aqui na sobra. Certo. O que é a sobra, gente? É aquilo que ficou na mesa e pode ser consumido no dia seguinte ou não? Como é, Flávio? Pronto, a sobra é isso. É o que, quando eu digo a sobra limpa, né? Aquilo que foi... Não a sobra do prato. Isso, a sobra do prato é aquela que é descartada. A sobra do prato é o resto. É o resto que é descartado, porém... Vamos lá, se você coloca no lugar certo, ele pode ser reaproveitado para alguma coisa. Que é o que virar adubo. Que pode virar adubo. Pode virar adubo, pode virar outras coisas boas. Mas a outra que sobra que eu posso estar transformando, vamos lá, falamos do panetone. Certo. O panetone, o pão de Tônio, o pão do Tônio, o pão de Natal, né? Tem uma história esse pão. Tem uma história. É italiano, né? Lá de Milão. Então esse pão maravilhoso, ou o bolo rei, que é uma variação do próprio panetone, que é de Roma, que também é usado no Natal de outros países. Enfim, sobrou o panetone, o que eu faço com isso? Primeiro diz como é que guarda, Flávio. Pronto, guardar. Como que eu posso guardar? Embalar no saco que ele veio, tirando o ar desse saco, certo? Então não joga fora, tá, gente? Não joga fora. Não joga saco nem caixa fora. Não rasgue, né? Abra como tem que ser, feche ele bem fechadinho. Importante que você use luvinhas para fazer isso, porque as nossas mãozinhas, elas carregam muitas bactérias, muitos fungos, né? Através de poeira e tudo isso. Feche bem fechadinho, põe em lugar fresco e arejado, para que ele não possa, o fungo, né, dependendo de como vem a procedência desse alimento, não possa proliferar, porque na nossa cozinha tem bactéria, na nossa despensa tem bactérias, falando do panetone em si. Mas vamos lá para aquele arroz à grega que sobra. Eita, aí tem que pegar um alimento que é mais cheio de misturas, né, Flávio? Que é mais complicado ainda de lidar. O nosso peru, né? O que eu faço com o peru que sobrou? Nem todo mundo quer aquela parte carnuda, né? Você pode estar desfiando isso, pode estar fazendo um refogado usando em saladas, você pode estar transformando isso em um creme ou um vatapá e estar usando no dia seguinte, no almoço do dia seguinte. O que mais? O tender também, frutas que estão na ceia, você pode estar transformando em saladas. O panetone em si, você pode fazer torradas, crotons, eu posso fazer rabanada com ele, eu posso fazer um pavê e transformá-lo numa sobremesa. Verdade. Enfim, dá pra gente dar asa à imaginação nesse mundo gastronômico, né? Flávio, o que é que vai no freezer? Freezer. Eu preciso colocar o arroz no freezer? Esse arroz que está todo temperado, eu preciso colocar no freezer? Veja bem, falar de congelamento é outro mundo fantástico. Todo tipo de alimento pode ser congelado. Eu posso congelar. Eu pego vasilhas que possam tampar bem, tirando esse ar. Eu posso levar em sacos, tirando esse ar, fechando e botar no freezer, colocando no freezer, ele pedrando,
eu posso datar e esse alimento pode durar aí mais 15 dias. Olha, Tranquilo. Tudo pode ser congelado. Abaixo de zero, pedrou, fechou bonitinho, botou datinha, pode deixar aí mais 15, 10, 20, até 30 dias, tranquilo. O importante é o descongelamento depois. Aí depende do tipo de alimento. Aí depende para cada tipo de alimento, um processo diferente. Mas, em modo geral, todos os alimentos que contêm mais atividade de água, congela mais rápido. Certo? Congela mais rápido. Todos esses alimentos, vamos lá, arroz, tirando salada, vamos lá para os carboidratos. Os carboidratos descongelou, vai a vapor. Finalizar ele... Descongela fora da geladeira normal? Existe N forma de descongelar. O que eu indico? Você tirou do freezer e vai para uma geladeira de 10 graus. Certo. Ele quebra a cadeia de gelo. Baixa o alimento, Baixa né? o alimento. Tira do freezer e coloca na parte de baixo. Baixa o alimento. Então ele vai para 10 graus, ele diminui essa cadeia de gelo e em seguida vai para o ambiente. Quem não consegue, tem pressa disso, pode tirar direto, colocar no micro-ondas, 4 minutos. Micro-ondas, pronto. Inclusive no micro-ondas tem as funções para o tipo de alimento já com tempo programado, isso, né? Isso, todas lá. Mas vai que é um leigo. Eu não consigo, eu não entendo manusear esse micro-ondas. Coloque na potência média, 4 minutos, ele já deu um degelo ali. E vai observando também, vai observando, né? Tudo é cuidado, zelo, né? Com esse alimento. Para não gerar o desperdício. Isso dói é o desperdício, né? Dói é essa perca. Gente, todos esses cuidados que o Flávio está ensinando aqui é para no fim não ter o desperdício. Isso. E você também não ter um alimento estragado que pode comprometer a sua saúde, que não deixa de ser um desperdício. Porque você vai ter que gastar dinheiro com remédio, com consulta, enfim. Mas tudo é em nome do não desperdício, né? Outro fator que eu não falei que é super importante é o alimento em si. Quando ele não está tão bom, o olfato ele identifica. Ah, é verdade. Não é verdade? É verdade. Então, eita, não cheira. Tá tão... Qualquer coisa cheira. Eita, tá agradável ou não tá agradável. Se você sente que não tá, dá para outra pessoa cheirar, faz um teste. Faz não um assim, teste. Pega uma segunda opinião, uma terceira. É importante mas isso. dificilmente dá errado mesmo. Não. Subiu o cheirinho de algo diferente, eita. Já descarte mesmo. O importante é que acabou a ceia. Alguém fique atento a isso, né? Quem está cuidando dessa ceia. Terminou a ceia, todo mundo recolhe isso e faz esse trabalho imediatamente. Não deixa... Perfeito você falar isso, Flávio, porque geralmente quando termina a ceia, a gente fica ali conversando, ouvindo música e a comida lá exposta, né? E aí são vários amigos que possam Os amigos, né? Vivemos com eles, convivemos. Então é importante ter alguém responsável, alguém que esteja gerindo isso, para que não haja esse desperdício. Perfeito. É consciência. Flávio, você falou da salada, eu ia exatamente te perguntar, Flávio, tem algum alimento que seja aquele alimento não? Esse aqui tem que ser feito e consumido no dia, não pode guardar de um dia para o outro. Por exemplo, a salada. É uma regra ou não? Tem alguma situação ali onde ela possa ser reaproveitada? A salada, vamos lá. Maçã, banana, são alguns alimentos que oxidam, que claramente você vê que mudou de atividade. Isso não quer dizer que está ruim, porém, todo alimento que tem uma maior atividade de líquido, ou seja, água, é preocupante. Por quê? Você recebe seus convidados numa hora X. A sua ceia já deve estar montada ali há 1 hora antes. Isso, ou até mais, né? Aí conta-se, vamos lá, 3 horas de ceia montada, mais o tempo que vão se servir, isso leva em média 6 horas. Então, alguns alimentos com atividade alta de água, ou seja, salada, como você falou, um pudim, por exemplo, né? Então, esses alimentos merecem um cuidado maior. Então, tem coisas que não dá para se reaproveitar porque não é agradável. O dia seguinte reclama, o organismo reclama, né? E então, quais os riscos aí de você armazenar mal um alimento e no outro dia consumir? Veja bem, já armazenando mal ou alimento que não seja adequado para o armazenamento, no caso salada, tem que ter muito cuidado com isso. Risco de náuseas, dores no estômago, dor de barriga, enjoo, infecção intestinal, né? Então tudo isso que deixa a gente fora do normal não é interessante.
Certo. Flávio, eu ia falar agora do panetone, a gente de certa forma falou. Certo. Mas vamos deixar aqui mais explicado. Ok. Hoje a gente tem aí uma diversidade de panetones, né? Eita. A parte de fora, que é o pão mesmo, basicamente é a mesma coisa. Mas aí dentro tem aquele com recheio de fruta seca e Isso. agora tem os trufados, né? Trufados, sei. Que eu acredito que tenha que ter uma atenção ainda maior, né? Maior. Então, veja bem. Tudo que é recheado com algo pastoso, que está mais próximo da água, está né? mais próximo. Essa é a mentalidade. Você já pegou o negócio, né? Então, quanto mais seco, mais fácil de... Isso, quanto mais seco, mais dias úteis. Mais dias úteis. Para o consumo. Né? Isso não é regra, porque também tem alguns secos que, ao olho nu, você já vê que tem alguma presença que não é normal. Ou no olho nu, ou no olfato, abrir o saco, tem que ter muito cuidado. Por isso que eu falo muito dos conservantes que devemos usar em alguns alimentos, que é importante para que não ocorra isso. Mas o panetone, que agora é chocotone, é trufado, é isso, e a criatividade ela vai longe. Agora pistache e né, tudo isso, isso é muito bom e gostoso para o momento. Se o produto, ou seja, o panetone ou chocotone recheado, trufado no caso, passou por muita gente em contato, sobrou um pouquinho, aquela sobrazinha com aquela atividade de recheio não é bom guardar. Não é muito bom guardar. E tem situações em que você guarda por mais de 2 dias, viu? É complicado, porque dependendo do armazenamento não tão bem feito, ele já está um tempinho ali. Ele já teve muita gente pegando, gente passando, falando por perto. E é um risco alimentar. E se for um panetone com frutas secas? Frutas secas, vamos lá, as frutas glaciadas ou frutas cristalizadas, né? Os frutos secos. Aí já é outro negócio. A atividade de água é menor, ele já na embalagem ele já diz 30 dias ou 6 meses. Então aberto, depois de aberto e fechado de novo, é 5 dias ou 10 dias. Dependendo de como você faça isso. Essas orientações, tirando o ar, fechando bem, deixando ele em lugar fresco e arejado, ou na refrigeração, ou congelado. Ou congelado. Flávio, vamos passar agora para quem está em casa dicas. Gente, o Flávio é chefe, então eu vou explorá-lo aqui um pouquinho, né? Vamos lá, Flávio. Fiz a minha ceia natalina e no outro dia... Eu não quero só comer o RO, como a gente costuma chamar, que é o resto de ontem, né? Eu quero dar uma incrementada. Então, vamos lá. Você até já falou aí por cima. Mas e aí, o que eu faço com o panetone? Certo. Por exemplo, você deu uma dica aqui de como transformar o panetone. Certo. Então, no outro dia, o que eu posso fazer com esse panetone? Pronto, vamos lá. Panetone em si. Eu posso fazer um croton, posso fazer ou brusqueta também. Até brusqueta dá para fazer uma brusqueta doce. Ou uma... Você falou rabanada também. Rabanada está no contexto do Natal, então dá para aproveitar até o Réveillon. O Réveillon, tá? Mas um crotonzinho, faz umas tirinhas, corta, põe uma assadeira aberta, coloca no forno ali 15 minutos, ele fica sequinho, pode ser usado em saladas. E aí a vida dele vai mais 30 dias. Depois de assado no forno. De assadinho, fica crocante. Então, é uma salada com um crotão de panetone, com fruta seca, é diferenciado. É bem diferente, não é? Sim, então, sim. O que mais? A própria rabanada fez aquele composto de ovos com leite condensado e creme de leite, colocou o pedaço do panetone, a fatia, em seguida passou ali numa farinha de rosca ou panko, fritou e depois passa no canela com açúcar, vira outro negócio. Né? Eu posso também passar uma manteiguinha nele, levar na frigideira, um lado e outro, depois eu posso colocar um caramelo, frutas e um pouco de açúcar em cima, é outro negócio. E o que é isso aí que você falou? Isso aqui, deixa eu lembrar o nome, são fatias decoradas. Tá. Fatia decorada, na verdade ela tem um nome X, que é do Canadá, E parece o preparo de uma brusqueta, só que sendo doce, né? Doce, vamos lá, uma brusqueta doce. Uma releitura da brusqueta. Da brusqueta, pronto. É do Canadá isso. E as carnes assadas? Você já deu a dica aí de desfiar, mas você com o preparo do desfiado dá para fazer várias coisas. Mas vamos lá, incrementa aí. Sobrou lá o peru, né? Como você disse, aquela parte mais carnuda do peru. Isso, do peito. O que eu posso fazer mais gourmetizado para o meu almoço do dia seguinte? Vamos lá. Vamos lá.
Salpicão é um que pode se transformar no salpicão. Sim, Né? sim. Simples, salpicão, é rápido de fazer. Uma salada verde com proteína e passas e um molhozinho de mostarda e mel e iogurte. Muito bom também. Muito bom. O que mais? Eu posso fazer secar mais essa carne desfiada e transformar em uma farofa elegante com banana e maçã. Fica muito bom. Então tá no contexto ainda do Natal, tá em festa. Sim. Então é asa a imaginação, dá para brincar demais com isso. Tem como pegar um desses ingredientes, incrementar, por exemplo, o arroz branco, porque você citou arroz temperado. Grego, isso. Quero dar uma incrementada no arroz branco. O que eu posso utilizar da ceia para deixar esse arroz branco mais... Existe um arroz que eu digo arroz do chefe. Esse arroz eu faço em casa sempre. Eu nunca como só arroz branco. É um arroz com um pouco de tudo que ele fica... Não precisa nem da proteína, ele já vem. Mas você pega um tomate, uma cebola roxa e um pimentãozinho, pica isso, põe um azeitezinho, manteiguinha, casa os dois, puxa na frigideira, pega esse frango, esse peito de peru desfiado, coloca, dá uma puxada legal e vem um arroz branco em seguida. Perfeito. E um pouco de vinho branco, isso não tem igual. Eita! Aí você criou o arroz, né? Aí o nome é o arroz da casa, o arroz do chefe, quem manda é você o nome. Seja ousado na criatividade. Aí sabe o que acontece, gente? Você acaba montando uma ceia no almoço do dia seguinte, né? Uma ceia no almoço seguinte com requinte. Basta ter cuidado, primeiro, as dicas que o Flávio deu, com a escolha dos produtos, ou seja, na hora de planejar essa ceia. É PDCA. Explica de novo o que é PDCA. PDCA, isso é a coisa mais... P, de planejar. Vamos planejar o cardápio. D, desenvolver o cardápio. C, checar o cardápio. E A, avaliei como está o todo. Começa tudo de novo. PDCA legal. na vida. Serve pra tudo, né, Tudo Flávio? na vida, tudo na vida. Tá bom, gente. Esse foi o nosso chefe, o Flávio, passando dicas aí. Eu acho que foi além de como você reaproveitar a ceia. Isso. Flávio deu dicas de como você planejar a ceia, comprar os produtos, escolher os produtos, a quantidade, gente. Geralmente a dona de casa que cozinha para muita gente sabe direitinho, mas quem faz para pouca gente vai pensar, meu Deus, como é que eu vou montar um ceia para 30 pessoas? Pois é. Flávio, eu acho que vale a pena ou você procurar uma consultoria para fazer um jantar especial, numa noite especial, né? Contrate os chefes. Existe chefe de gastronomia aí para isso. As faculdades estão cheias de alunos se formando com esse planejamento de cardápio. Olha que maravilhoso. Ou você corre o risco de planejar errado e ter comida sobrando na sua mesa. Bem mais, né? Tá bom. Flávio, obrigada, querido. Eu que agradeço. Feliz Natal para você, tá? Pra nós. Obrigada. E você de casa, obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo programa. Beijo, tchau, tchau.